Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. facebook.com/Paulo Maciel da rádio e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 11 de setembro de 2025, quinta-feira, 23ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando, e no rito temos a missa à escolha. Então, o presidente da celebração eucarística é que vai saber escolher. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 17, na missa de 11 de setembro de 2025, quinta-feira, que pode ser também celebração da palavra. Aí o diácono ou o ministro da palavra é que vai se responsabilizar por conduzir o ofício. Primeira leitura, então, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 17. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também, mas sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria do fundo dos vossos corações. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, o salmo responsorial, é o 150, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão, versículo 6º. Louve o Senhor, tudo que vive e respira. Repitamos, louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louvai a Deus, tudo o que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Repitamos, louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Se nós nos amamos, irmãos, Deus vive unido conosco, e em nós seu amor fica pleno, e em nós seu amor fica pleno. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus falou a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Evangelho que nós acabamos de transmitir e vamos agora procurar saber um pouco mais sobre ele. É sempre importante termos as explicações. Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. No livro Palavra e Vida temos esta mensagem. Um grupo de amigos conversa. Diz um deles: gostaria de ganhar na loteria. Todos começaram a imaginar. Que fariam se ganhassem? Comprariam isto e aquilo? Mas o nosso amigo surpreendeu os outros. Queria sim esse dinheiro, fundamentalmente para afastar todos os que o molestavam. E parecia que esses todos se referiam, inclusive, aos que estavam junto dele. Com Jesus cabe-nos outra loteria muito diferente. Cabe a nós a loteria da fraternidade, do encontro, da mão estendida sem limites, onde o outro não ameaça minha identidade, mas sim a completa. Esse é o grande prêmio. No livro Pão Nosso de Cada Dia, temos também uma reflexão, uma explicação do texto do Evangelho. São Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Vejamos o que diz aqui. Diferentemente de Mateus, que apresenta 9 bem-aventuranças, Lucas registra apenas 4, seguidas de 4 maldições. Espera aí, eu acho que eu peguei Lucas 6,
É isso mesmo, né? Lucas 6, o capítulo, versículos 27 a 38. Nas bem-aventuranças, mais do que as atitudes dos homens, vemos o comportamento de Deus, que é graça e misericórdia para pobres e pecadores. Os comentaristas observam que o segundo membro das bem-aventuranças, porque vosso é o reino de Deus e semelhantes, é mais importante que o primeiro. Bem-aventurados os pobres e semelhantes. Na sequência do texto, Jesus apresenta o comportamento das pessoas que acolheram a sua graça e a sua misericórdia. Por trás de cada imperativo, aquilo que devemos fazer, se entrevê um indicativo, aquilo que está efetivamente aí. O indicativo mostra como Deus em Jesus me amou e continua a amar-me. O Evangelho de hoje tem, neste sentido, a função de recordar-me como Deus me ama, de modo que eu, reconhecendo-me pecador e agraciado, faça dessa graça a fonte de uma vida nova. Ele, de fato, revela quem é Deus para mim, quem sou eu para ele e o que devo ser e fazer pelos outros. Trata-se, portanto, de uma catequese sobre o coração da vida cristã. O amor de misericórdia, o único amor possível num mundo de miséria. Miséria material, moral, espiritual, única força capaz de vencê-la. Quem é Deus para mim? Quem me ama enquanto sou seu inimigo. Inimigo quer dizer não amigo. Me faz o bem enquanto o odeio, me abençoa enquanto o amaldiçoo, intercede por mim enquanto o executo. Desde que eu seja salvo, está disposto a sofrer qualquer mal por mim. Arranco-lhe a roupa e ele me reveste com a sua nudez. Me dá até o que não ouso pedir-lhe, e não me pede de volta o que lhe roubei. O seu amor por mim fê-lo percorrer bem mais que 2000 passos. Uma estrada infinita. Deus é condescendência em relação ao meu abismo. Quem sou eu para Deus? Sou alguém infinitamente amado, mesmo que seja seu inimigo, o odeie, o maldiga, o renegue, o agrida, o deixe nu, lhe encha a paciência, o despreze, o roube. Exatamente para mim, que estou nesta situação, ele derrama seu amor e me agracia com a sua misericórdia. De fato, conhecer a Deus no Espírito é experimentar e sentir o amor de Deus para comigo, miserável pecador em Cristo. O que devo ser para os outros? Uma coisa só: irmão como Jesus, o Filho de Deus. O que ele fez por mim, que é igual ao indicativo, torna-se para mim um imperativo. O que devo fazer para que eu seja efetivamente aquilo que sou? O meu rosto verdadeiro é o rosto de Jesus, o Filho. O amor de Deus por mim transforma-me de homo homini lupus, homem-lobo para o homem, em homo homini Deus, homem-Deus para o homem, como Jesus. Esta é a minha vocação, ser e viver como filho de Deus. É para isso que o seu amor me chama e me habilita. Na verdade, só é capaz de amar o inimigo quem conheceu Deus no Espírito de Jesus, o Filho. Este amor não se limita aos próximos, definidos tais por laços de sangue e ou afinidade, mas se estende a todos e assim revela a essência de Deus, que é bondoso também para com os ingratos e maus, conforme está em Lucas capítulo 6, versículo 35. É uma interessante reflexão, hein? Bem, mas vamos agora aos santos do dia.
Os santos amaram a todos, inclusive os não amigos. Santo do dia 11 de setembro, São João Gabriel Perboar. Ele foi mártir e morreu em 1840. Foi um sacerdote francês da Congregação das Missões. Pregou o evangelho na China, continente da Ásia. Foi encarcerado e torturado durante quase um ano e, por fim, estrangulado. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é missionário redentorista, João Gabriel Perboar nasceu em 1802, na França, numa família de agricultores profundamente cristã. Era o primeiro dos 8 filhos do casal, sendo educado para seguir a profissão do pai. Mas o menino era muito piedoso, demonstrando desde a infância sua vocação religiosa. Assim, aos 14 anos, junto com 2 de seus irmãos, ingressou na Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo. João Gabriel recebeu a ordenação sacerdotal em 1826. Ficou alguns anos em Paris, a capital francesa, como professor e diretor nos seminários vicentinos. Porém, o seu desejo era ser missionário na China. Depois de várias tentativas, João Gabriel conseguiu chegar à China. Então, era o sonho dele e ele conseguiu chegar àquele país. Olha só. E viveu disfarçado, pois a presença de estrangeiros era proibida por lei. Entretanto, foi denunciado e preso na perseguição de 1839. Permaneceu um ano no cativeiro, sofrendo torturas cruéis até ser amarrado a uma cruz e estrangulado. Olha só que morte, gente. Isto aconteceu no dia 11 de setembro de 1840. João Gabriel Perboar foi beatificado em 1889. Foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 1996. Ele se tornou o primeiro missionário da China a ser declarado santo pela Igreja. São João Gabriel Perboar, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 11 de setembro, São Pafúncio. Foi bispo e confessor, faleceu no século IV. Sobreviveu às torturas durante as perseguições de Galério Máximo. No Concílio de Nicéia, defendeu heroicamente a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo contra a heresia ariana. Santos do dia 11 de setembro, São Proto e São Jacinto, foram mártires e morreram no século III. Santo do dia 11 de setembro, São Paciente, foi bispo e faleceu em 480. Na diocese de Lyon, na França, empenhou-se a fundo no apostolado de conversão dos hereges e de assistência aos necessitados. Santo do dia 11 de setembro, São Daniel ou Daniel Vin. Morreu em 584. Foi bispo e abade em Bangor, país de Gales. Santo do dia 11 de setembro, Santo Elias Espeliota, abade, morreu em 960. Ele partiu como peregrino para Roma, onde tomou o hábito de São Basílio e levou vida de penitência na gruta de Melicuca, na Itália. Bem-aventurado no dia 11 de setembro é o beato Pedro de Alcântara Villanueva Larrayos. Foi mártir. Morreu em 1936. Foi um religioso da Ordem de São João de Deus, assassinado em Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola, que matou muitos cristãos católicos. Bem-aventurado no dia 11 de setembro, o beato Boaventura de Barcelona, Miguel Gran.
Foi um religioso, morreu em 1648. Boaventura de Barcelona fundou vários conventos e casas de retiro da ordem franciscana no território romano. Tinha os dons do discernimento dos espíritos e da contemplação. Olha, quando o católico é beato, é bem-aventurado, ele já foi servo de Deus, chegou a beato, e agora só falta canonização, só falta acontecer um milagre para que o Papa o declare santo, o canonize. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, nosso papaizinho do céu. Até o pai ou a mãe na terra dão um não para o filho quando veem que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Acate os nãos de Deus. Eu recebi muitos nãos de Deus. Eu sei que no momento de receber o não, eu não gostei. A sensação não é boa. Mas depois a gente vai compreender que aquele não de Deus, né, é a melhor coisa. Eu só fui compreender isso depois, passado algum tempo. Aí eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, pelos nãos que me deu. Se eu tivesse recebido sims e não nãos, não estaria aqui. E nem sei se estaria salvo. Shalom Adonai, a paz de Deus. Maranatá, como dizemos nós católicos, do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para que você entre no céu. Para entrar no céu, é preciso ser batizado, acreditar em Jesus como Deus e arrepender-se dos pecados. Faça isso e nos encontraremos na parousia. Teremos corpos parecidos com o de Jesus, quando ressuscitou. Corpos não mais sujeitos a este tempo e espaço como conhecemos. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Vamos viver por todo sempre, por todos os séculos dos séculos, perpetuamente, de uma forma perene e não efêmera como agora. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria Santíssima, com São Pedro, São Paulo, com São Zacarias, Santa Isabel, Santa Madre Teresa de Calcutá, São Paulo VI, São João Paulo II, São Frei Galvão. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/.